Olá, meus amigos. Nos últimos 2 vídeos, nós conversamos a respeito do conselho, do presidente Dallin Oaks, falando para você não pesquisar a história da igreja, E também para você utilizar meios apropriados de pesquisa. Alguma coisa nesses termos. Os 2 únicos meios apropriados de pesquisa, segundo a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, são os seguintes. Primeiro, você só pesquisa em websites da igreja, em material impresso ou virtual aprovados pela igreja, E também o segundo método apropriado de pesquisa é, você precisa orar e perguntar a Deus se essas coisas são verdadeiras. Porém, tem um probleminha com esse segundo método apropriado de pesquisa, entre aspas. Se quando você orar a Deus, você não tiver aquela descarga de dopamina pelo teu cérebro, que eles chamam aquele sentimento, aquele calor no peito que esse processo químico causa, eles interpretam para você como sendo um testemunho do Espírito a respeito daquelas coisas, Se você não tiver aquele calorzinho no peito, ou você não orou com fé suficiente, ou você precisa ter paciência que a resposta vai chegar, não é o momento ainda. E tem mais, eu sempre escutei na igreja que algumas coisas a gente não deveria nem orar a respeito, porque a gente já sabia. Por exemplo, servir missão é uma delas, você não ora. Você não ora e pergunta a Deus se você deve servir uma missão ou não, porque é mandamento para você. Mas não para os 3 aqui da primeira presidência, não, eles não, para você é mandamento, mas você nem ora a respeito, porque você já sabe qual vai ser a resposta, ou não é? Eu adoraria desafiar esse segundo método, apropriado de pesquisa, que é a oração, da seguinte forma, eu adoraria que você chegasse, por exemplo, e falasse para o teu bispo, olha bispo, eu fiz o que a igreja ensina. Eu orei e perguntei a Deus se o livro de Mórmon é verdadeiro e eu tive um testemunho de que o livro de Mórmon não é verdadeiro. O que ele vai dizer para você? Isso foi influência de Satanás, irmã. Para que você vai orar e saber e perguntar? Se eles não vão aceitar outra resposta, a não ser aquela que eles querem que você traga. Ou seja, o livro de Mórmon é verdadeiro. É ou não é? E se você chegar para o teu bispo e falar assim, olha bispo, eu segui o conselho da igreja, eu orei a respeito e eu decidi que tal igreja é a igreja verdadeira, portanto eu estou abrindo mão da minha condição de membro de igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O que o bispo vai falar para você? Irmã! Ai, coitada dessa irmã, Ela recebeu uma resposta de Satanás, e agora, Para que serve esse meio apropriado de pesquisa? Mais uma coisa, Digamos que você esteja aí recebendo as palestras dos missionários, está com o teu batismo marcado, Aí você chega para os missionários e fala, olha, Elder, eu orei, e eu perguntei a Deus e a resposta que eu tive foi que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não é verdadeira. Portanto, eu estou desmarcando a data do meu batismo. Experimenta fazer isso para você ver a reação deles. Eles não vão concordar com você e falar, tá bom, irmão, se foi essa a resposta que a irmã teve, tá beleza, querido. Não, eles vão te desafiar, vamos jejuar juntos, vamos orar mais, vamos ter fé. Quando você usa os métodos apropriados de pesquisa que o presidente Oaks fala, daqueles discursos sobre os quais nós conversamos nos últimos vídeos, que são aqueles únicos 2 métodos aprovados pela igreja, a resposta vai ser sempre uma, ela tem que ser sempre uma. Que a igreja é verdadeira, que Joseph foi um profeta de Deus, que o livro de Mórmon é verdadeiro, que você tem que servir uma missão, que você tem que se casar no templo, que você tem que seguir o currículo Mórmon. E é óbvio que você não pode pesquisar
material secular para conhecer a história da igreja, porque elas vão essa máscara vai cair, a cortina vai abrir e você vai ver o mágico por trás da cortina, né? Como no Mágico de Oz. A casa cai, então eles têm que falar para você com muita ênfase que aquele livro escrito, pesquisado por tal historiador, de Michael Quinn, Richard Bushman, mesmo ele sendo um membro da igreja até hoje, tá? Gwen Palmer, Dan Vogel, Fan Brody, não lê nada daquilo porque aquele material é anti-mórmon. A grande surpresa disso é que a verdade está nesses materiais seculares. A mentira está nos métodos apropriados de pesquisa que o presidente Oaks te aconselha a seguir. E que a igreja como um todo te ensina a seguir. Se você seguir esses métodos apropriados de pesquisa, você não sai da bolha, você fica ali. Você tem o testemunho que eles falam que você tem que ter, né? E você nunca vai descobrir a verdade. Porém, eu quero fazer um parêntese aqui. Eu escutei falar no discurso do presidente Brigham Young, que ele deu em 1800 e, se eu não me engano, 56, tá? Foi em fevereiro. Eu não sei se eu quero conversar com você a respeito daquele discurso em detalhes, porque só para você ter uma ideia, bom, naquele discurso ele fala sobre os negros, né? Ele apoia veementemente, em nome de Deus, o racismo e a escravidão, tá? Antes que você fale pra mim, Vânia, tu não entende, né? Naquela época era assim, naquela época a escravidão era assim mesmo. Querido, se o livro de Mórmon fala que Deus é o mesmo ontem, hoje, seloá para sempre, porque se não for assim ele cessa, ele deixa de ser Deus. Então como assim Deus apoiava o racismo, que era uma coisa que judiava com tanta crueldade filhos dele naquela época, e hoje não, né? Hoje ele fala que as pessoas de pele escura têm que ter todos os privilégios dos branquinhos na igreja dele. Isso não faz sentido se você parar para pensar. Então, quando eu escutei falar sobre esse discurso do presidente Brigham Young, eu falei, não é possível, eu tenho que checar, porque eu escutei no podcast que esse discurso dele estava no site da igreja. Eu falei, não é possível, no lds.org. Eu entrei lá. E eu cliquei lá no raça e o sacerdócio, tá? Eu acho que é assim que tá em português. Quando você clica lá, primeiro você vê a imagem, né? A foto de um casal negro feliz, né? Com sorrisão, porque afinal de contas, ser mórmon é ser feliz. É ou não é? Aí eu não li tudo porque eu já sei que é tudo mentira, né? Eu já virei essa esquina aí, né? Eles já não me enrolam. Então não li tudo não, mas eu li só no comecinho do parágrafo daquela página, que fala que a igreja acredita na igualdade entre as raças e não sei o quê. Eu falei, não é possível. Aí eu continuei descendo. E lá embaixo eu encontrei o link para o discurso de Brigham Young, de fevereiro de 1856, se eu não me engano. E você clica lá, ele te leva para aquele discurso, tá? Que ele deu. Só para você saber do que se trata. Se aquelas palavras que Brigham Young, o profeta de Deus, o primeiro profeta da igreja mórmon brighamita, se aquelas palavras que ele falou do púlpito de uma conferência em nome de Deus fossem faladas hoje em praça pública, em igreja, em qualquer meio social, essa pessoa hoje seria presa por discriminação racial. Ela seria considerada uma pessoa criminosa. O discurso de Brigham Young é um discurso criminoso, é um discurso que vai contra os direitos humanos. Se ele fosse um profeta de Deus, jamais ele poderia falar isso. Jesus Cristo, aqui quando ele veio à Terra, ele não falou mal dos negros, né? Ele também não falou mal dos gays, né? Mas Brigham Young pode. Porque ele era um profeta de Deus. O importante é que tudo mudou. É ou não é? Eu não sei se mudou. A gente já falou muito sobre racismo aqui. Dá uma olhada aí na internet, que hoje eu vi no Face e eu fiquei... Meu sangue subiu pra cabeça, né? Porque tem uma foto bem bonita dos 15, né? Primeira presidência, que nenhum dos três serviu missão. Eu vou continuar batendo nessa tecla, porque eu quero que você saiba que é mandamento só pra você.
Então, a primeira presidência foi para Roma, né? Para a dedicação do templo lá. E os 12 apóstolos também. Você olha aquela foto, são todos bem branquinhos. Não tem nenhum negro lá, nem moreninho. Bem branquinhos, os 15 bem branquinhos. Vânia, será que tu não entende, né? Que tem 70 as autoridades de área, tudo negros, né? Líderes locais, não importa. Os 15 nunca tiveram um membro de cor escura. Isso atesta que a igreja é sim racista ainda. Só que não pode ser, como é que fala? Escancaradamente, porque hoje sim vai ter problemas com a lei. Então eles estão sempre driblando, né? As revelações do Deus Mórmon para poder se adaptarem às leis da terra. Para não ter problemas, né? Porque afinal de contas o bicho pega, né? Apesar de que mesmo assim eles infringem leis da terra. Porque casamento entre homossexuais, por exemplo, é legalizado por lei em muitos países. Eu não sei se no Brasil, mas aqui é. Porém, a igreja mórmon, ela continua excomungando nos dias de hoje casais homossexuais que se casam para não ter relação sexual fora do casamento, né? Eles estão excomungando. Então, eles se recusam a, como é que fala? A cumprir as leis da terra se essas leis forem ferir a doutrina deles, as coisas que eles precisam que você faça para eles pousarem de entidade tradicional, né, e tudo mais. E com os negros não foi diferente até 1978. Eles só recuaram por causa das leis, né? Nós já conversamos sobre isso, mas negros até então, eles eram cidadãos de segunda classe. Não só não entravam no templo, como não podiam receber o sacerdócio, claro. Portanto, não podiam abençoar o sacramento, não podiam fazer nada que exigisse o sacerdócio, o poder de Deus para agir, né? Aqui na Terra. Já falamos sobre o sacerdócio, né? Como que Joseph criou essa conversa fiada. Volto já na sequência.